Boa noite. Tudo bem? Nós estávamos meio sumidos, né? Sem gravar um vídeo, sem falar alguma coisa nesse canal, mas Deus tocou no nosso coração voltar a gravar algumas coisas do que Jesus tem feito na nossa vida. Por isso, nessa noite, queria te agradecer por ter estado sempre linkado com nós, e a partir de agora, semanalmente ou mensalmente, sempre estaremos gravando um novo vídeo. E fique de olho que sempre você terá novidade para o teu crescimento espiritual, para o seu crescimento material, financeiro, para o teu crescimento, principalmente no teu relacionamento com Deus. Um abraço e depois da vinheta voltarei. Como eu tinha dito para vocês, meu nome é Jairton Ferraz, sou empresário no ramo de café e também no ramo imobiliário. E gosto muito de estar conectado com as coisas de Deus. Faço parte da Donep há mais de 30 anos e sempre procurando ser trazer algumas coisas que possa engrandecer o reino de Deus. E eu queria falar um pouquinho da minha vida nesta noite, para que você esteja meditando. Eu sei que você que está do outro lado vai se identificar com muitas partes do que aconteceu comigo, possivelmente deve ter acontecido com você. Porque geralmente nós brasileiros, né, temos que superar todas as dificuldades. Nunca, nada é de mão beijada. Sempre você tem que lutar para alcançar seus objetivos. Pois é, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, muito pobre. A minha mãe veio da Bahia. Foi assim no começo. A minha mãe casou-se pela primeira vez e veio para o estado de São Paulo. Era de uma família muito humilde, né? Eles vieram com um caminhão, com um navio cargueiro, até chegar no Porto de Santos e depois chegaram até a cidade de Santana da Ponte Pensa. Olha só o nome da cidade. E nessa cidadezinha, ela e o seu marido começaram a construir uma família. Eles foram trabalhar como meeiros, ou seja, trabalhar para ganhar alguma porcentagem sobre o que colheria, né? E ali naquele sítio, um dia, ela acordou de manhã, estava chovendo, e ela chamou seu marido para que se acordasse, e ele não respondeu, e logo ela percebeu que ele tinha falecido. Ela, num desespero danado, já tinham 4 filhos, e ela logo foi socorrida pelos vizinhos distantes dali. E uma situação muito difícil, porque não tinha um diagnóstico certo da morte dele. Porque uns falavam que tinha caído um raio, outros falavam que ele tinha um problema no coração, e até chegaram a dizer que, como ditado popular, como não tem esse diagnóstico, antigamente dizia que morreu de repente. E aí ela terminou a colheita aquele ano, mesmo sendo tentada ser tirada dali, né, pelo proprietário do imóvel, mas ela ficou até o final da colheita. Ela bateu o arroz que tinha que colher, e ela conseguiu a parte dela, uns 15 sacos de saca de arroz em casca, e ela pegou tudo isso, vendeu e veio para Jales, que fica mais ou menos uns 35, 40 quilômetros, onde era um centro maior. Ela comprou um lote onde tinha um cômodo feito de pau a pique, de barro, e ali, com os seus 4 filhos, ela fechava eles em casa e ia trabalhar num restaurante. E esse restaurante, ela, quando chegava 4 horas da tarde, quando todo mundo já tinha se alimentado, ela já tinha feito a limpeza,
aquelas comidas que sobravam, ela levava para a gente, levava para os seus filhos, né, comerem. Isso era o tipo de alimentação, mas graças a Deus que tinha essa possibilidade. E um dia dessa ida e vinda dela do restaurante, ela acabou conhecendo meu pai. E meu pai era um trabalhador diarista, né, chamado de saqueiro, aquelas pessoas que carregam sacos na cabeça. E eles acabaram logo no primeiro relacionamento, minha mãe engravidou novamente. Só que ela não tinha conhecido direito meu pai. E com o passar do tempo, ela começou a conhecer melhor ele e percebeu que todos os dias, a maioria dos dias, ele chegava embriagado em casa. Ele gostava de beber e quando ele bebia ele ficava violento e ele começava a bater em todo mundo em casa. Ele começava da minha mãe, nos meus irmãos, e ela pediu a separação, procurou o juiz da cidade e logo o juiz chamou meu pai lá e falou: olha, ou você cuida dela ou você vai embora. E ele adotou a segunda opção e foi embora, deixando a minha mãe com 5 filhos. O mais velho tinha 11 anos e o mais novo era eu. E ela colocou os mais velhos, já colocando os mais velhos para trabalhar, para ajudar ela. E ela começou a fazer muitas coisas na vida, abomináveis também, né? Vamos dizer assim, para poder ajudar em casa. Coisa que hoje ela não faria. Mas na ânsia de não deixar os filhos passar fome, ela acabou fazendo coisas desagradáveis que você possa entender. E depois de algum tempo, que a gente ficou maiorzinho, eu comecei a perceber que os meus irmãos mais velhos, filho do primeiro marido dela, não gostavam muito de mim. E eles começavam a me tratar diferente. Eu sempre tive o cabelinho meio enrolado e eles tinham cabelo liso, e isso era chamado hoje de bullying, né? Porque eles falavam tanto mal de mim que eu me achava muito feio, muito diferente deles, e eu fui crescendo muito carente, muito triste. E um dia eu coloquei na minha cabeça: eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser um cara bem de posição social e quero descontar nesses caras todos. Quero descontar também na minha mãe. Por quê? Toda vez que eu chegava em casa, que eu fazia alguma coisa errada, ela falava que eu ia ser igual ao meu pai. E isso me trazia tristeza, porque eu não queria ser igual ao meu pai. E com 6 anos e meio, ela me deu uma caixa de engraxar e me matriculou na escola. E falou: olha, você tem que trazer comida todo dia para a gente se alimentar. Você tem que ganhar o seu pão de cada dia. E ela nunca foi na escola para saber as minhas notas, isso me desagradava muito. E eu me esforçava o máximo possível, tentava engraxar sapato. Aí comecei também a vender sorvete, a vender vela no cemitério, a vender laranja na época da laranja, na época de finado, ir no cemitério vender velas. Fui catador de papel, de reciclável. Eu fazia qualquer coisa, vendia amendoim no dia do jogo do time da cidade. Eu fazia qualquer coisa para ganhar mais dinheiro, para mostrar para ela que eu era mais que meus irmãos. E isso foi uma fase muito difícil para mim. Só que com 13 anos para 14, eu fui chamado para fazer parte da Guarda Mirim, ou seja, é uma equipe de office boy, né? Crianças que trabalhavam dos 13 até os 17, 18 anos em alguma empresa com salário, com meio salário mínimo. E eu comecei a trabalhar numa cafeeira, e nessa cafeeira eu comecei a prosperar lá. Essa parte que eu estou contando para vocês foi uma parte difícil da minha vida, muito triste,
com muita superação, dias que eu cheguei a chegar em casa e não tinha o que comer. Eu não sei se você já comeu cariru, que a gente conhece, porque um dia eu cheguei em casa e não tinha arroz, feijão. Fique atento e ligado em nosso canal. A sequência desse testemunho você verá daqui uns dias. Um abraço.